A recuperação judicial traz impactos totalmente relevantes sobre todos os ângulos no mercado e vida social dos envolvidos. Apesar da nossa atual Lei 11.101 de 2005 ter sido desenhada de forma mais rigorosa quanto à utilização do Instituto, ao contrário do que era a antiga concordata, temos no mercado muitos aventureiros que buscam utilizar a ferramenta de forma indevida, comprometendo todos os envolvidos em um caso fadado ao insucesso. Fato é que também existem aqueles empresários que buscam inicialmente utilizar o Instituto de forma correta, mas dada a largada e tomado conhecimento da sua complexidade, desvirtua totalmente o objetivo inicial da recuperação judicial, o que a gente não pode aceitar. Diante disso, existem 3 sinais que comprometem a recuperação judicial na sua fase inicial. O primeiro é a falta de transparência. Se a opção estratégica da empresa foi promover o seu erguimento através do processo de recuperação judicial, é importante que se tenha na sua base o comprometimento com a transparência dos atos e informações, não só para conquistar a confiança dos credores, mas também para demonstrar que busca-se de fato o seu erguimento e seus objetivos estão alinhados com o Instituto Recuperacional. Mas, por outro lado, alguns pontos comprometem a transparência, causando um cenário negativo da empresa, como, por exemplo, o ajuizamento da recuperação judicial em segredo de justiça. O processo recuperacional, ele é e precisa ser público, para que todos os credores tenham fácil acesso aos autos digitais, a fim de obter as informações necessárias para viabilizar a fase negocial entre devedor e credores. Claro que haverá razão para que tal processo seja em segredo de justiça. Ou seja, para que se possa atingir a superação da crise com auxílio do Estado mediante o processo de recuperação judicial, deve-se garantir um ambiente favorável à negociação com a máxima transparência. Fato é que a gente não pode admitir que o ajuizamento de uma recuperação judicial em segredo de justiça seja a regra, e tampouco podemos admitir que a cartilha adotada pelo advogado que vai ajuizar o pedido de recuperação judicial, de que todas as suas recuperações judiciais sejam em segredo de justiça. Isso porque compete aos credores a avaliação quanto à viabilidade da superação da crise econômica e financeira que teria levado a empresa devedora à recuperação judicial. E atenção! No ato do pedido de recuperação judicial da empresa, alguns documentos devem ser anexados em segredo de justiça, como, por exemplo, a lista dos empregados atuais, patrimônio dos sócios e saldos de contas bancárias, sendo que tais informações são de caráter sigilosos e devem ser juntados nesse formato, a fim de cumprir as exigências legais, não tendo a necessidade, aí, a princípio, apresentar essas informações para os credores. A utilização do processo para enganar os credores, a ausência do preenchimento dos requisitos do artigo 51 da Lei 11.101 de 2005. A fase pré-recuperação judicial é de extrema importância, seja porque é a fase de coleta de informações, seja porque exige uma total organização da equipe de advogados. É nessa fase que a checagem da documentação e o alinhamento com o cliente é de extrema importância, já que o advogado deverá explicar a necessidade e o formato de cada documento exigido pela Lei 11.101 de 2005, para que o documento reflita as informações necessárias. Não podemos admitir, nos dias atuais, a utilização desvirtuada do Instituto, permitindo o prosseguimento de processos recuperacionais com o objetivo certo de enganar credores. Eu destaco aqui que a empresa devedora e os credores são imersos no ambiente negocial e por isso é preciso que todas as informações sejam prestadas para oportunizar a análise dos credores sobre a viabilidade econômico-financeira da empresa. Apresentar a petição inicial do pedido de recuperação judicial com razões da crise de forma totalmente genérica tem sido objeto de impugnação dos credores. Portanto, atente-se quanto às razões claras que levou a empresa à crise econômico-financeira. Laudo de constatação prévia.
Sabe-se que há uma nova fase no processo de recuperação judicial. A constatação prévia ocorre entre o pedido de recuperação judicial e o deferimento do processamento do pedido. Para tanto, é nomeado um perito, que eu chamo de perito administrador judicial, para realizar o laudo de constatação prévia com o objetivo de munir o juiz dos elementos complementares para a tomada de decisão, que é deferir ou não o processamento da recuperação judicial da empresa requerente. Em verdade, durante a constatação prévia, o perito administrador judicial poderá exigir a apresentação de determinados documentos ou informações à empresa devedora, no qual deverá ser prestadas com brevidade. A apresentação de documentos essenciais por parte da empresa devedora na empresa requerente constitui condição precedente para o aceite ou não do pedido de recuperação judicial pelo magistrado. Nessa fase, há um cruzamento de informações, checagem de dados, dentre outros pontos, e por isso, gente, a cautela quanto à apresentação dos documentos na petição inicial é de extrema importância. Ou seja, não adianta maquiar as informações financeiras para demonstrar a necessidade da utilização da ferramenta recuperacional. O perito administrador judicial poderá constatar todas as inconsistências financeiras e administrativas da empresa que a acarretará no indeferimento do pedido de recuperação judicial. Logo, atenção nessa fase pré-recuperação judicial na coleta e consolidação das informações financeiras da empresa. E tem mais uma coisa que a gente não pode esquecer. O desalinhamento nesses 3 pontos citados que eu citei aqui nesse vídeo compromete não só o projeto de sorgimento da empresa e recuperação judicial, como também compromete a imagem da empresa no mercado e perante os credores, enfraquecendo a relação negocial inerente do processo recuperacional. Portanto, sejam cautelosos e se atentem a esses 3 pontos iniciais do processo para que o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa seja certo. Deixe aqui seus comentários se você já se deparou com alguma situação que compromete a empresa na fase inicial ou compartilhe as suas experiências, compartilhe esse vídeo. Até a próxima!